Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. A verdade é verdadeira e a mentira é mentirosa. O leal é leal e o desleal é desleal. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. O amigo leal não se preocupa com o preço a pagar, e sim em ser fiel aos seus valores. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Segure a mão que Ele lhe oferece e volte ao centro da vontade de Deus. Lembre-se, a vitória não é apenas dos que não caíram. Ela pertence a todos os que ousaram se levantar. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E vai o meu abraço apertado para você de norte a sul do estado do Espírito Santo, que nos acompanha todas as semanas. Hoje, no primeiro quadro, eu trago uma palavra especial sobre lealdade. Você não pode perder. No quadro de variedades, uma matéria que nós recebemos da missão Portas Abertas, que fala sobre a Bíblia. Será que ela é um livro perigoso? Temos o quadro Pensando em Você, no final do programa, o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmilla Ferber. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando, mas dá tempo de você passar um tweet, um WhatsApp e até mesmo uma mensagem convidando aquela pessoa que você ama para assistir o nosso programa. Nós voltamos em instantes. A partir desse momento quero bater um papo com você a respeito de lealdade. Sincero, franco, honesto, fiel aos seus compromissos. A Bíblia está recheada de exemplos de homens que foram leais. Vale a pena a lealdade. E eu quero falar para você a respeito de um episódio que o nosso Senhor Jesus viveu. Antes da sua crucificação, naquele banquete de ceia com os seus 12, havia entre os 12 um que era desleal. E o que nós aprendemos com este texto? Diz a palavra de Deus que quando não há lealdade, Satanás é quem está trabalhando. Mas esta é a hora de vocês, afirmou Jesus, quando as trevas reinam. Lucas capítulo 22, 53. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Por que esse quadro tão ruim aconteceu? Porque havia uma pessoa desleal e tem nome, o desleal tem nome. E neste caso aqui o desleal era Judas. Ele era um dos 12. Estava possuído por Satanás para ser desleal. Uma pessoa não consegue ser desleal então sozinha. Ou seja, ela está sendo usada por um espírito maligno, porque o espírito ele não tem corpo, ele precisa usar alguém. O problema é que essa pessoa ela não trabalha sozinha, tem sempre alguns seguidores. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele foi preso, Judas chegou com um grupo de pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com essa coisa tão ruim chamada deslealdade. E como existe isso nos nossos dias? E nós precisamos combater. A Bíblia diz que Judas aproximou para saudá-lo com um beijo, um símbolo tão puro, tão simples, e Paulo chama inclusive de ósculo santo. O desleal conhecia bem aquele lugar onde Jesus estava, está lá em João capítulo 18, verso 2. Usava das suas estratégias. Como é complicado lidar com uma pessoa desleal, uma pessoa que não é franca, uma pessoa que não é honesta. Nós precisamos combater esse tipo de comportamento e resgatar os valores da lealdade. Não é porque o outro faz que eu vou fazer também.
Não é porque o outro fez e deu certo que vai dar certo com você e também não vai dar certo com ele, porque eu nunca vi dizer que uma pessoa que planta sementes ruins vai colher coisa boa. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O preço de uma pessoa desleal pode ser um pouco mais caro que o de uma prostituta. 30 moedas de prata. É claro que nós sabemos que existe prostituta muito mais cara. Mas existem pessoas se vendendo ainda por 30 moedas de prata para prejudicar o outro. Abrindo mão, sabe, de relacionamentos, abrindo mão de comportamentos honrosos por causa de dinheiro. Mas veja bem, continuando falando sobre lealdade, o Aurélio foi que disse que leal significa sincero, franco, honesto, fiel aos seus compromissos. Precisamos resgatar isso. A sociedade brasileira não aguenta mais a mentira, não aguenta o engano e nem vamos falar de corrupção. Estamos assistindo à falta de temor, amor, infidelidade de todos os tipos, prostituição, adultério. Estamos assistindo nos mais diversos tipos. Mulheres com mulheres, homens com homens, adultério virtual e por aí afora. A deslealdade tem ocupado o coração de muitas pessoas e fazendo muitas vítimas. Quando vamos nascer de novo? Jesus disse isso para Nicodemos lá em João capítulo 3. Vos é necessário nascer de novo, novas práticas. É impossível você ter uma vida nova sem abrir mão da vida velha. Jesus escolheu somente 12 discípulos. Vemos como somente uma pessoa desleal pode fazer um estrago tão grande. Levou o Deus Filho, Filho de Deus, à cruz. É porque são tantas desgraças no mundo, são tantas notícias ruins, tantas atrocidades, mas agora, há bem pouco tempo, nós vimos o que aquele piloto foi capaz de fazer. Houve uma comoção em 3 países por causa de um piloto, um copiloto desleal. Não somente ele, mas levou mais 149 vítimas. Olha o que uma pessoa desleal pode fazer, o tamanho da destruição, a desgraça que ele pode causar. É possível ser um amigo leal. Seja leal. Vamos ser leais uns aos outros. A pessoa leal não cede às pressões, não cede às pressões da sociedade, não cede às pressões no local de trabalho, não cede às pressões do marido, não cede às pressões da esposa, não cede às pressões do filho, não cede às pressões do patrão, não cede às pressões do empregado. A pessoa leal, ela é leal. Esses dias eu ouvi uma frase interessante. A verdade é verdadeira e a mentira é mentirosa. O leal é leal e o desleal é desleal. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. O amigo leal não se preocupa com o preço a pagar, e sim em ser fiel aos seus valores, aos valores do Criador. E nós temos exemplos bíblicos, como vale a pena ser leal. Lá em 1 Samuel capítulo 20, versos 16 e 17. Fala sobre a lealdade de Jonatas e Davi. O pai de Jonatas tinha Davi como inimigo. Mas Jonatas viu que o seu pai estava errado e não deixou de ser leal a um dos comandantes do exército do seu pai, que foi Davi. E por causa desta lealdade, a descendência de Jonatas, a descendência do próprio Saul, foi abençoada por Davi lá na frente. Então veja bem, vale a pena a gente ser leal. Talvez você não esteja colhendo hoje, mas lá na frente você vai colher o fruto por ter sido uma pessoa, por ser uma pessoa leal. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é o exemplo de Elias e Eliseu. Nos últimos dias de Elias, Elias queria que Eliseu se apartasse. E Eliseu falou bem assim: eu não te abandono, eu não te deixo, eu não te largo. Mas eu vou a tal cidade. Eliseu falou: eu vou com você. Não fique aqui. Não, eu vou com você. Depois, ele partiu para outra cidade e falou: Eliseu, fique aqui. E Eliseu falou: não vou te largar. Depois ele mais uma vez queria ir para outra cidade, queria que Eliseu o deixasse e falou assim: eu não vou te largar. Um amigo leal,
O amigo leal, ele não te abandona nunca. Sabe o que aconteceu? Quando Elias partiu para o céu, Eliseu recebeu a porção dobrada do poder de Deus que havia na vida de Elias. Vale a pena a gente ser leal, vale a pena isso. Precisamos resgatar valores como este que Satanás tem roubado de nossas vidas, famílias, negócios, da sociedade e ministério. Deus é leal. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não o confirmaria? Veja bem, falou com Moisés que libertaria o povo de Israel lá no Egito e cumpriu a sua palavra. Disse que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia e assim aconteceu. Toda a base daquilo que eu trouxe para você é uma base bíblica, de sustentação da palavra de Deus. Lealdade, um valor que precisa ser evidenciado dentro de nós. Automaticamente será refletido onde nós estamos, seja agora dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na comunidade, na igreja. As pessoas sabem se você é leal, se eu sou leal, se a sociedade é leal ou não. Deus é leal, sincero, franco, honesto e cumpre seus compromissos. Que não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Que sejamos leais e que possamos ajudar aqueles que estão com dificuldade. E vamos transformar esta nação tão bonita que é o Brasil numa nação leal. Nós recebemos o material da Missão Portas Abertas, uma agência missionária que cuida da igreja perseguida. E nele veio um conteúdo falando sobre a Bíblia. Será que esse livro preto, ele é um livro perigoso? Amontoados em contêineres como este estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. São punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando e lendo suas Bíblias. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado para que cristãos possam ler este livro. Lembrar-me disso muda tudo. Milhares de pessoas foram mortas por ela. Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso. Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia.
mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus. Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou: esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem. Deus respondeu à sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo.
Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: "Mãe, esse é o livro de Deus?" A mãe olhou o livro e disse: "Claro que é o livro de Deus." E ele falou: "Por que não o devolvemos, já que não usamos?" Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo, e o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga: aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. Então, como você acabou de assistir, esse livro tem impactado muitas pessoas, muitas nações. E quando você lê a Bíblia, a leitura desta palavra, que é a palavra de Deus, provoca uma transformação no seu eu interior. Leia a Bíblia, ame a palavra de Deus e vamos aproveitar como brasileiros, porque nós ainda temos a liberdade de ler o quanto nós quisermos esse livro que muitas pessoas pagaram um preço muito alto para tê-lo e outros para escrevê-lo. Agora eu gostaria que você parasse e prestasse atenção, quero te fazer um convite especial. Nos dias 23 e 24 de maio agora, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, nós temos uma programação voltada para a família. É o Encontro da Família Desafios, você não pode perder. No sábado à noite nós temos como preletor o pastor Geraldo Casagrande. Pela manhã, no domingo, nós temos palestra para as crianças, para adolescentes e jovens, mulheres casadas, mulheres solteiras, divorciadas e temos somente para os homens. E depois uma ministração com todos e o fechamento no domingo à noite. Sábado à noite às 19 horas, no domingo à noite também às 19 horas e no domingo pela manhã às 9 horas. Você é nosso convidado. Olha, não fique de fora. Invista na sua família, invista na vida dos seus filhos, invista no seu casamento. É a oportunidade. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. O endereço está no vídeo. É o Encontro da Família Desafios nos dias 23 e 24 de maio. Oi, você conhece a história? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, o galo havia cantado e ele tinha chorado amargamente. Havia sido engolido pela culpa e pela vergonha. Agora, passados vários dias, o Senhor, já ressuscitado, aparecia a Pedro na beira da praia e lhe perguntava: Simão, filho de João, tu me amas? Isso está em João 21:15. Depois de negar o Salvador 3 vezes, Pedro já não era capaz de fazer muitas promessas. Antes do canto do galo, ele era um sujeito orgulhoso e poderia jurar que seria fiel. Mas agora, ele já não tinha tanta certeza. Havia descoberto suas próprias imperfeições e estava muito envergonhado.
Entretanto, uma coisa permanecia inalterada. Ele sabia que amava a Cristo. Foi então que Pedro respondeu ao mestre: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus falou: sendo assim, apacente as minhas ovelhas. Por quê? Porque para Jesus, aquilo era a única coisa que importava. Muitas pessoas têm passado pela vida esmagadas sob o peso da culpa e da vergonha. Mas se você errou, a melhor coisa a fazer não é fugir, nem inventar explicações. Ainda existe algo que você pode assegurar ao seu Senhor. Você é capaz de dizer-lhe, com toda a certeza da sua alma, se o ama ou não. Para Jesus, isso é a única coisa que importa. Segure a mão que ele lhe oferece e volte ao centro da vontade de Deus. Lembre-se, a vitória não é apenas dos que não caíram. Ela pertence a todos os que ousaram se levantar. Aquele que, como Pedro, passou pela experiência triste de decepcionar a si e aos outros, mas encontrou no olhar e nas palavras de Jesus a força para seguir em frente, é como um navio que enfrentou o vendaval e, mesmo trazendo arranhões no casco e tendo as velas rasgadas, alcançou vitorioso o seu porto de paz. É isso. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmilla Ferber. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.